O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 111 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a primeira parte, a Profissão de Fé, na sua segunda seção, Os Símbolos da Fé, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 857 ao 862. A Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, Efésios capítulo 2, versículo 20, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Assim, a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. A missão dos apóstolos. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início de seu ministério, chamou os que ele quis, e foram a ele, e constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 14. A partir daquela hora, eles passaram a ser seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Neles continua a própria missão de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João, capítulo 20, versículo 21. Seu ministério é, portanto, a continuação da própria missão de Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Jesus os associa à missão que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim os que Jesus envia nada podem fazer sem ele, de quem recebem o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministério da Aliança Nova, ministros de Deus, embaixadores de Cristo, ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. No encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da Igreja. Há também um aspecto permanente em seu ofício: Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos, já que o Evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja, em todos os tempos, a fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Os bispos, sucessores dos apóstolos. Para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como por testamento,
Munos de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo o instituíra para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos, de apacentar a Igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a Igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da Igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. Como catequese complementar no dia de hoje, ouviremos a audiência geral do Papa Francisco, proferida na Praça de São Pedro, ao dia 16 de outubro de 2013. A apostolicidade da Igreja. Prezados irmãos e irmãs, quando recitamos o credo, dizemos: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não sei se nunca meditaste sobre o significado que contém a expressão a Igreja é apostólica. Talvez algumas vezes, vindo a Roma, pensastes na importância dos apóstolos Pedro e Paulo, que aqui entregaram a sua vida para anunciar e testemunhar o Evangelho. Mas há mais. Professar que a Igreja é apostólica significa ressaltar o vínculo constitutivo que ela tem com os apóstolos, com aquele pequeno grupo de 12 homens que um dia Jesus convocou a si, chamando-os por nome, para que permanecessem com ele para os enviar a pregar. Com efeito, apóstolo é uma palavra grega que quer dizer mandado, enviado. O apóstolo é uma pessoa mandada, enviada a fazer algo, e os apóstolos foram escolhidos, chamados e enviados por Jesus para dar continuidade à sua obra, ou seja, para rezar, é a primeira tarefa do apóstolo, e como segunda tarefa, anunciar o Evangelho. Isso é importante porque quando pensamos nos apóstolos, poderíamos pensar que só foram anunciar o Evangelho, realizar muitas obras, mas nos primórdios da Igreja houve um problema, porque os apóstolos deviam fazer muitas coisas, e então constituíram os diáconos, a fim de que para os apóstolos sobrasse mais tempo para rezar e anunciar a palavra de Deus. Quando pensamos nos sucessores dos apóstolos, os bispos, incluindo o Papa, porque também ele é bispo, devemos perguntar se, em primeiro lugar, este sucessor dos apóstolos antes de tudo reza e depois anuncia o Evangelho. Isso significa ser apóstolo, e por isso a Igreja é apostólica. Todos nós, se quisermos ser apóstolos, como agora explicarei, devemos interrogar-nos: rezo pela salvação do mundo? Anuncio o Evangelho? Esta é a Igreja apostólica. É um vínculo constitutivo que temos com os apóstolos. Começando precisamente a partir daqui, gostaria de frisar de modo breve 3 significados do adjetivo apostólico, aplicado à Igreja. Primeiro, a Igreja é apostólica porque está fundada na pregação e na oração dos apóstolos, na autoridade que lhes foi conferida pelo próprio Cristo. São Paulo escreve aos cristãos de Éfeso: sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Ou seja, compara os cristãos com pedras vivas que formam um edifício, a Igreja, e este edifício está assente sobre os apóstolos como colunas, enquanto a pedra que sustenta tudo é o próprio Jesus. Sem Jesus, a Igreja não pode existir. Jesus é precisamente a base da Igreja, o fundamento. Os apóstolos viveram com Jesus, ouviram as suas palavras, compartilharam a sua vida, sobretudo foram testemunhas da sua morte e ressurreição. A nossa fé, a Igreja que Cristo quis, não se fundamenta numa ideia, não se funda numa filosofia, mas no próprio Cristo.
e a Igreja é como uma planta que ao longo dos séculos cresceu e se desenvolveu dando frutos, mas as suas raízes estão bem plantadas nele, e a experiência fundamental de Cristo que viveram os apóstolos, escolhidos e enviados por Jesus, chega até nós. Daquela planta pequenina até os nossos dias, assim a Igreja está presente no mundo inteiro. Segundo, mas interroguemo-nos, como é possível unir-nos a esse testemunho? Como pode chegar até nós o que os apóstolos viveram com Jesus, aquilo que dele ouviram? Eis o segundo significado do termo apostolicidade. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a Igreja é apostólica porque guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos, no número 857. A Igreja conserva ao longo dos séculos esse tesouro inestimável que é a Sagrada Escritura, a doutrina, os sacramentos, o ministério dos pastores, de tal modo que podemos ser fiéis a Cristo e participar na sua própria vida. É como um rio que corre na história, se desenvolve e irriga, mas a água que escorre é sempre aquela que brota da nascente, e a fonte é o próprio Cristo. Ele é o ressuscitado, ele é o vivente, e as suas palavras não passam, porque ele mesmo não passa. Ele está vivo hoje, ele está presente aqui no meio de nós. Ele ouve-nos, nós falamos com ele e ele escuta-nos. Está no nosso coração. Hoje Jesus está conosco. Esta é a beleza da Igreja, a presença de Jesus no meio de nós. Nunca pensamos como é importante esse dom que Cristo nos concedeu na dádiva da Igreja, onde o podemos encontrar? Pensamos porventura que é precisamente a Igreja, no seu caminho ao longo desses séculos, não obstante as dificuldades, os problemas, as debilidades, os nossos pecados, que nos transmite a mensagem autêntica de Cristo? Que ela nos confere a certeza de que aquilo em que cremos é realmente o que Cristo nos comunicou? Terceiro, o último pensamento. A Igreja é apostólica porque é enviada a anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Continua no caminho da história a mesma missão que Jesus confiou aos apóstolos. E depois, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo quanto vos tenho mandado. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Mateus 28, 19 ao 20. Foi isso que Jesus pediu que fizéssemos. Insisto sobre o aspecto da missionariedade, porque Cristo convida todos a ir ao encontro dos outros. Envia-nos, pede que nos movamos para anunciar a alegria do Evangelho. Mais uma vez, perguntemo-nos: somos missionários com a nossa palavra, mas sobretudo com a nossa vida cristã, com o nosso testemunho? Ou somos cristãos fechados no nosso coração e nas nossas igrejas, cristãos de sacristia? Cristãos apenas com palavras, mas vivendo como pagãos? Devemos fazer essas perguntas que não constituem uma repreensão. Também eu digo a mim mesmo: como sou cristão verdadeiramente com o testemunho? A Igreja tem as suas raízes no ensinamento dos apóstolos, testemunhas autênticas de Cristo, mas olha para o futuro, tem a consciência firme de ser enviada por Jesus, de ser missionária, levando o nome de Jesus com a oração, o anúncio e o testemunho. Uma igreja que se fecha em si mesma e no passado, uma igreja que só considera as pequenas regras de hábitos e de atitudes, é uma igreja que atraiçoa a sua própria identidade. Uma igreja fechada atraiçoa a identidade que lhe é própria. Então, voltemos a descobrir hoje toda a beleza e responsabilidade de ser igreja apostólica. E recordai-vos, igreja apostólica porque rezamos, a primeira tarefa, e porque anunciamos o Evangelho com a nossa vida e com as nossas palavras. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!